2 crianças, uma coroa, uma fortaleza e um silêncio que perdura por mais de 5 séculos. O que realmente aconteceu com os príncipes na torre? Um dos enigmas mais sombrios da história britânica começa aqui. Teria sido um golpe político brutal, uma conspiração secreta, ou apenas a história sendo escrita pelos vencedores? Prepare-se para mergulhar em um enigma cheio de intrigas, conspirações e lendas perturbadoras. Se você é fascinado por histórias e mistérios que desafiam o tempo, inscreva-se no canal, deixe seu like e não perca nossos próximos vídeos. Para compreender esse desaparecimento, precisamos mergulhar na Inglaterra do século XV, um país dilacerado pela brutal Guerra das Rosas. Um conflito civil implacável entre as casas de York e Lancaster pelo controle do trono. Em 1483, o rei Eduardo IV da Casa de York morreu subitamente. Seu filho, o jovem príncipe Eduardo, de apenas 12 anos, era o sucessor natural. Mas a transição não seria tranquila. O tio do jovem rei, Ricardo, duque de Gloucester, foi designado como protetor. O clima político era tenso. Nobres disputavam poder e a instabilidade ameaçava o reino. Pouco antes da coroação, Ricardo levou Eduardo e seu irmão mais novo, Ricardo, duque de York, para a Torre de Londres, supostamente para protegê-los antes da coroação. Mas os meninos nunca mais foram vistos. Ricardo, o tio, logo se tornou Ricardo III. Coincidência? As últimas testemunhas oculares confirmaram a presença dos meninos no pátio interno da torre em junho de 1483. A partir daí, o silêncio foi absoluto. Nenhuma carta, nenhum avistamento público. Não houve julgamento formal, nem qualquer comunicado oficial sobre o que lhes aconteceu. Eles simplesmente sumiram. A primeira narrativa detalhada dos eventos veio do historiador Thomas More, em sua obra A História do Rei Ricardo III, escrita por volta de 1513. More afirmou categoricamente que os meninos foram mortos a mando de Ricardo III. Contudo, é fundamental lembrar que More era um fervoroso católico e um forte apoiador dos Tudor, a dinastia que destronou Ricardo III. Essa associação levanta sérias questões sobre sua imparcialidade. Outra fonte da época, o cronista Dominic Mancini, relatou que os meninos desapareceram sob a guarda de Ricardo, mas não confirmou assassinatos. Sem provas concretas, o mistério só cresce. Séculos se passaram e 3 principais teorias persistem sobre esse mistério. Vamos explorá-las. Hipótese 1. Ricardo III é o mandante. A teoria mais popular aponta Ricardo III como mandante. Motivo? Poder. Ao eliminar os sobrinhos, ele garantiria o trono sem rivais. A coroação de Ricardo logo após o desaparecimento e o relato de Thomas More reforçam essa ideia. A Croyland Chronicle, outra fonte da época, sugere que rumores sobre a morte dos meninos já circulavam em 1483. No entanto, a Sociedade Ricardo III, um grupo dedicado a reabilitar sua imagem, argumenta que não há evidências diretas contra ele, sugerindo que sua má reputação foi exagerada pelos Tudor. Hipótese 2. Henrique VII, Tudor, eliminou os rivais. Uma hipótese menos discutida, mas igualmente instigante, aponta para Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor. Após derrotar e matar Ricardo III na Batalha de Bosworth em 1485, Henrique precisava estabilizar seu próprio reinado, ainda frágil. Se os príncipes estivessem vivos, mesmo confinados na torre, representariam uma ameaça constante de rebelião. Alguns historiadores, como Michael Hicks, sugerem que Henrique poderia ter ordenado a eliminação deles. O silêncio dos Tudor sobre o caso é suspeito, mas não há evidências sólidas. Hipótese 3. Os príncipes sobreviveram. E se, de alguma forma, os príncipes tivessem escapado? Essa hipótese é a mais desafiadora de provar, mas ganhou força com o surgimento de supostos impostores. O mais célebre foi Perkin Warbeck, que em 1491 se apresentou como o príncipe Ricardo, o irmão mais novo. Warbeck foi executado por Henrique VII, mas sua história deixou dúvidas. E se ele fosse mesmo um príncipe? Sem provas, é apenas uma teoria intrigante. Além das hipóteses, a história dos príncipes está cheia de boatos e lendas.
A renomada escritora Alison Weir menciona em suas obras que alguns documentos da época sugerem a existência de cultos herméticos e influências ocultistas atuantes na corte de Ricardo III. Indo além, a aclamada romancista histórica Philippa Gregory levantou em entrevistas e em seus romances a intrigante ideia de que Ricardo III poderia estar envolvido com rituais arcaicos que demandavam sacrifícios de sangue. É crucial enfatizar: essas teorias vêm de romances, não de história, e são puras especulações que flertam com o misticismo. No entanto, as lendas populares sobre a Torre de Londres são muito vivas. Muitos afirmam que certas partes da torre ainda carregam uma impressão espiritual do ocorrido. Relatos de aparições de dois meninos vestindo roupas do século XV são surpreendentemente comuns entre guias turísticos noturnos e visitantes. A torre é, afinal, um lugar de histórias e de muitos segredos. Mas o que a ciência e a arqueologia nos revelam? Em 1674, durante uma reforma na torre, trabalhadores desenterraram os restos de dois esqueletos infantis. A descoberta naturalmente reacendeu o mistério. Os ossos foram sepultados na abadia de Westminster, oficialmente identificados como os príncipes desaparecidos. Em 1933, análises preliminares dos restos indicaram que suas idades correspondiam às dos príncipes no momento do desaparecimento. Contudo, uma análise de DNA moderna, que poderia finalmente confirmar a identidade dos ossos, foi recusada pela monarquia britânica. Sem essa confirmação científica definitiva, o mistério permanece sem solução. Por que essa negativa? Essa é mais uma pergunta sem resposta clara que alimenta o enigma. O desaparecimento dos príncipes na torre continua sendo um dos maiores mistérios da história britânica. Embora Ricardo III seja o principal suspeito para a maioria dos historiadores, não há provas irrefutáveis que o condenem, e alguns defendem sua inocência. Henrique VII tinha motivos claros, mas ainda carece de evidências incontestáveis. A ideia de sobrevivência, embora fascinante, é improvável. O que parece inegável é que esses dois jovens foram vítimas de um jogo brutal de poder, manipulados em uma era de turbulência política. Se foram mortos por ambição, por desespero, ou até mesmo por rituais sombrios, talvez nunca saibamos ao certo. Mas sua ausência ressoa até hoje como um lembrete vívido de que, na história, nem sempre os culpados são punidos. E nem sempre a verdade vem à tona. Seja por assassinato, conspiração ou lendas sombrias, esse enigma continua nos intrigando. O que você acha que aconteceu com os príncipes? Deixe seu comentário abaixo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e confira nossas playlists com outras histórias de mistérios históricos desvendados. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que também ama se aventurar pelos vértices da história.